Vamos lá, pessoal, vamos começar a aula dessa noite. Já estamos entrando na unidade 2, mas eu queria, como sempre, relembrar alguns pontos importantes da aula passada e para depois a gente entrar de uma vez, né? A gente encerra essa parte da unidade 1, os 4 pontos mais importantes na introdução à gestão de pessoas. E falamos na aula passada sobre a compreensão que nós devemos ter sobre a cultura organizacional. Muito se fala de cultura, né? Muito se define, né, como cultura um conjunto de crenças, um conjunto de valores, e eu fiz questão de mostrar para vocês que a gente pode sair do campo da filosofia, né, e entrarmos no campo prático, né, já que nós temos aqui alunos de administração de empresas, de gestão da qualidade, enfim. Para vocês que estão fazendo um curso de gestão, poder entender que qualquer empreendimento, qualquer negócio, ele não sobrevive à base de filosofias, né? À base de frases marcantes que possam projetar essa empresa para o mundo corporativo. Não, é necessário cumprir regras concretas dentro da perspectiva de que no Brasil só é empresa se ela estiver constituída juridicamente. Então, se ela tiver registro nos órgãos competentes, sejam eles municipais, estaduais ou federais, dependendo do ramo de atividade, então considera-se empresa justamente sob essa perspectiva. E vocês que trabalham sabem disso, que não se administra uma empresa com base em filosofias. Se administra a empresa, o negócio, o empreendimento, por meio de documentos, por meio de registros, por meio de informações concretas. Então, a compreensão da cultura que eu quis mostrar para vocês na aula passada, ela é uma construção que parte como ponto inicial de uma ideia, de uma competência, né, do seu empreendedor mais importante, né, que é o que dá origem a esse empreendimento, que são os sócios, o dono, enfim. Então, a partir do momento em que eu tenho essa ideia e resolvo transformar essa ideia num negócio, eu preciso cumprir algumas regras, né, que são importantes, né? Ou, melhor dizendo, regras obrigatórias, né? Que é a constituição de uma empresa. Então, constituir uma empresa, né, é o ponto inicial desse alicerce que sustenta, né, qualquer tipo de ramo de atividade no Brasil. Então, filosoficamente falando, né, nós aprendemos, vocês aprenderam, de que uma empresa ela precisa de um tripé. E esse tripé ele inicia na ponta, no topo, com a missão, numa extremidade desse triângulo, a visão, e na outra extremidade, os valores. Então, muitas vezes nós temos, né, como definição que missão é a razão de ser de uma empresa, é tudo aquilo que ela declara de intenções. Então, percebam que é um campo um pouco mais filosófico, um pouco mais subjetivo. Se alguém perguntar, se alguém dissesse para vocês assim, tá, se a missão é a razão de ser de uma empresa, aonde está escrito? Aonde que eu consigo ver isso? Em que momento eu posso ter acesso a essa informação, sem ter apenas que me basear com uma frase como essa, razão de ser de uma empresa. Então, vocês, administradores, gestores da qualidade, vocês vão trabalhar com dados concretos.
reforço, repito quantas vezes for necessário. Né? Henri Fayol ensinou de que a administração é composto de planejamento, organização, direção e controle. Em nenhum momento Henri Fayol comentava sobre frases de impacto. Não, muito pelo contrário. Se você quer ter domínio sobre a sua atividade, quer ter domínio sobre a administração, deixa eu só admitir aqui, só um instante. Quem me falou da Sara, a Sara já está na sala, viu? Boa noite, Sara. Tá ok, professor. Obrigada. É a Shirley, tá? Ah, Boa noite, professor. Tava difícil. tudo bem agora? Sim. Então agora respira, relaxa e vamos para a aula, tá bom? Obrigada, professor. Seja bem-vinda. Então, pessoal, é mostrar para vocês, né, que em qualquer situação que vocês se deparem dentro de um organismo chamado empresa, vocês vão ter documentos, vocês vão ter fatos concretos, vocês não vão ter frases em que você não consiga se apegar. Né? Então, o conjunto de missão, visão e valores, né? Como é que a gente traz isso para o âmbito concreto? Então, eu expliquei para vocês que a missão, sendo a razão de ser de uma empresa, de uma organização, ela precisa estar escrita em algum lugar. E aonde está escrito? Nos contratos sociais, no cartão de CNPJ, no registro de autônomo. Então, o autônomo profissional liberal vai até a prefeitura e dá entrada num registro. Esse registro ele tem número, ele tem código. Esse código se refere a uma atividade. Então, eu tenho como observar, como ver. Então, no objeto social de qualquer empresa, o objetivo social, quer dizer, a razão de ser de uma empresa, quais são qual é a declaração que ela faz para a sociedade? Está escrito lá. A empresa vai fabricar porca, parafuso e arruela, ponto. É uma empresa fabricante de algum produto. Ou, o contrário, prestar serviço de atendimento mecânico. Está escrito lá, é uma prestadora de serviço. Então, essa é a grande missão da empresa. Essa é a declaração que ela faz para a sociedade, seja ela interna, onde as pessoas vão operacionalizar essa fabricação, essa prestação de serviço, a partir de documentos legais e autorizações dadas pelos órgãos competentes, sejam de regulação, aqueles que criam as regras, sejam aqueles que vão fiscalizar se realmente a empresa está atuando de forma lícita dentro dos preceitos legais. Agora, existe uma outra parte que vocês precisam entender, de que missão é isso, concreta. Agora, eu utilizo de frases de impacto, eu utilizo no termo publicitário chama-se mote, que é a introdução de uma grande frase para impactar cliente, para atrair o interesse dos clientes, dos stakeholders, para poder financiar ou comprar aquele produto ou serviço. E aí nós vemos, nas paredes de recepção, atrás do crachá funcional de cada trabalhador, às vezes, tem empresas que fazem isso. Ou se não, colocam lá, os alunos de gestão da qualidade devem saber disso, política da qualidade. Qual é a política da qualidade? Primeiro ponto vem a missão. Qual é a missão? Oferecer o melhor produto ou serviço com qualidade e que atenda às necessidades dos seus clientes. Só que lá na frase não está escrito o real objetivo dessa empresa, que é fabricar porca, parafuso e arruela. Então, vocês entenderam que missão é concreta e que a partir daí se criam informações mercadológicas para que as pessoas se interessem em comprar esse produto? Vocês entenderam isso que eu quis dizer, pessoal? Sim ou não? Você pode repetir de novo, por favor? Eu não entendi direitinho.
O que você não entendeu? O senhor disse que missão é concreto e o restante que o senhor falou. Você não ouviu falar dos documentos? Ouvi. Contrato social, cartão de CNPJ. Então, ali está a missão de forma concreta. Você vê, você pega o cartão na mão e aí você lê o que está escrito, correto? Certo. Agora, a partir do momento em que eu tenho a constituição jurídica, desculpa perguntar, você é de que curso, Shirley? Sou DDM. Tá. Então, a partir do momento que você tem a constituição jurídica do seu negócio, a Shirley foi lá, deu entrada nos documentos, nos órgãos da prefeitura, a Shirley tem lá um local que ela quer começar o seu negócio, então o bombeiro vai lá para verificar se está tudo em ordem, se a Shirley pode começar as suas atividades, entendeu? Sim. Então, a partir das autorizações recebidas, você recebe o documento original de propriedade desse negócio. Certo. Então, essa é a missão. Se a gente fala que a missão é a razão de ser de uma empresa, qual é a razão de ser de uma empresa que fabrica porca, parafuso e arruela? Atender o cliente com esse produto. Não, Shirley. Estou dizendo assim, qual é a razão dessa empresa onde está escrito lá no cartão do CNPJ? Fabricar porca, parafuso e arruela. Não é fabricar porca, parafuso e arruela? Sim. Essa não é a razão principal? Correto. Não é o objetivo? Certo. Os donos da empresa não vão tirar dinheiro do bolso para comprar máquina, equipamento, materiais, matéria-prima, vai contratar pessoas, não é para fabricar porca, parafuso e arruela? Sim. Essa é a missão. Tá certo. É a razão de ser dessa empresa, entendeu? Entendi. Agora, uma coisa é você querer, a outra é você ter alguém e quem compre. Certo. Então, o que se usa, né, são termos, frases, tá, para poder atrair o cliente. Foi o exemplo que eu dei. Né? Às vezes você vê lá na recepção de uma empresa dizendo assim: a nossa missão é oferecer o melhor produto com qualidade para atender a necessidade dos nossos clientes. Verdade. Entendeu? Então, essa é a missão mercadológica. Você que é de administração, você tem que ter o documento na mão. Essas frases mercadológicas, elas vão servir para quem? Para a área de marketing, para a área comercial, entendeu? Entendi. Então, essa perspectiva. Tá bom, professor. Obrigado, viu? Nada. Amanda, Caio, Larissa, Rejane, Mônica, Reginaldo, Sara, Thaís, compreenderam ou não? Agora sim. Agora sim. É que eu estava em dúvida sobre missão também, mas você explicou, agora eu entendi direitinho. Pensei que eu estivesse falando grego para você, Amanda. Não. Vai ter pizza hoje ou não? Não, hoje não. Hoje eu só vou jantar mesmo. Hoje é uma sopinha. É. Restante do pessoal, tudo bem, pessoal? Dá uma sinalizada para mim, por favor. Entendi sim, professor. Muito obrigado. Bom, ninguém mais quer falar. Enfim, eu entendo que todos compreenderam essa perspectiva. Mas é só disso que vive uma empresa? Não. Ela precisa transformar isso em algo um pouco mais prático, operacional. Então, eu vou pegar essa missão e vou transformar essa missão em planejamento organizacional. Olha lá o pessoal de ADM, né? Tem que sair desse curso de ADM com esse conceito de planejamento muito, mas muito aprofundado na vida de vocês. Porque da mesma forma que não se administra nenhum negócio sem controle, esse controle ele só existe se houver antes um planejamento. Então, o planejamento ele precisa
né, está bem alinhado aos interesses de cada um que estuda ADM, né? Gestão da qualidade da mesma forma, um pouco mais específico dentro da área produtiva, dentro da área de qualidade, vamos dizer assim, né? De buscar padrões de controle. Tem algum aluno de GQ aqui, por favor? Só ADM que nós temos aqui? Então vamos em frente. Então eu preciso transformar essa missão em algo mais prático. Nós falamos lá na visão, que é aquela pirâmide dividida em 3 níveis: nível estratégico, tático, operacional, que eu ainda dei uma dica para vocês estudarem bastante análise SWOT. A análise SWOT dá uma compreensão muito boa sobre esses 3 níveis, tá? Então, é onde eu defino a estrutura, eu defino os departamentos, eu defino os cargos, chamado de modelagem do trabalho. Então, eu tenho isso concreto, escrito, planejado, as normas e procedimentos, os padrões de qualidade, enfim, tudo tem que estar escrito para que seja possível administrar, tá? E aí vem uma dúvida dos gestores: como é que eu vou fazer para administrar tanta gente trabalhando no mesmo lugar? Como é que eu conduzo essas equipes de trabalho para que elas obtenham aquilo que a empresa espera delas, que são resultados, que são vendas, que seja o dinheiro entrando na empresa, as receitas? Então, eles criam, né, manuais, códigos de conduta, normas e procedimentos para que todos façam aquilo que está escrito e não cada um fazer aquilo que acha que tem que fazer. Então, é isso que a gente entende por valores. Quer dizer, o que a empresa espera que esse contingente de pessoas, né, eles façam para poder, de fato, atender a visão e essa, por consequência, atender e alcançar os resultados da missão. Então, esse é o grande alicerce de uma cultura organizacional. O que ela transmite para os seus ambientes, para os seus públicos, e isso, mais uma vez, é concreto, não é subjetivo, não são somente frases feitas deu uma queda aqui no internet, mas já volta já. Já voltou. Então, essa missão, visão e valores, ela impacta no dinheiro, nas pessoas, nos processos e na tecnologia, né? Então, de que forma que a empresa está transmitindo a sua imagem perante os públicos? Como é que esses públicos eles estão avaliando a imagem da empresa? Né? Uma empresa socialmente responsável, uma empresa que preza pelo serviço de atendimento ao cliente, enfim, né? Toda e qualquer empresa ela é monitorada pelos diversos públicos, por nós que somos consumidores, que vamos adquirir um produto, nós analisamos, avaliamos se na próxima compra eu vou comprar daquela empresa ou não, enfim. Agora, isso é ambiente externo. Agora, no ambiente interno, como é que o público interno avalia a empresa? Então, eu trabalho numa empresa e eu não tenho como, nós não temos como escapar dessa perspectiva. Nós avaliamos a empresa que trabalhamos todo santo dia, em vários aspectos. Aspectos concretos, quando analiso se o meu salário está sendo suficiente para pagar minhas contas, para eu viver, saber se os benefícios que a empresa oferece realmente atendem às minhas expectativas, se o restaurante oferece alimento de boa qualidade, se a cesta básica suporta aquilo que eu preciso, enfim. Nós avaliamos a empresa todo santo dia, tá?
Agora, isso é concreto. Agora, e tem um outro lado, que é igual à missão, que eu disse a vocês, que é o lado subjetivo da análise e avaliação que nós fazemos com essa empresa, todo santo dia. Né? Exemplo disso, eu analiso a minha relação com o meu chefe. Se ela realmente é um relacionamento que foca o desenvolvimento, se é um relacionamento que me traz certezas de crescimento naquilo que eu faço, se eu tenho apoio, se eu tenho suporte, relacionamento com os colegas. Então, essa outra perspectiva de análise e avaliação nós fazemos também todo o santo dia. Tá? Então, se a gente juntar todas essas análises, todas essas avaliações, num único pacote, nós estamos falando de clima organizacional. Né? Então, as empresas e os gestores precisam e sempre precisaram pesquisar esses níveis de satisfação e insatisfação e buscar sempre melhoria nesses critérios objetivos, né? Como eu disse, salário, benefício, restaurante, cesta básica, né? Porque é algo concreto. Eu vejo um pacote de arroz. Nossa, esse arroz aqui não é o que eu compro. Né? Ah, esse arroz aqui é melhor do que eu compro. Ah, que legal. Nossa, veio 5 litros de óleo. Nossa, é bem mais do que eu preciso. Enfim, nós analisamos constantemente, né? E isso dá, né, a ideia, né, de clima organizacional. Quer dizer, qual é o nível de satisfação de todos os trabalhadores? Né? Então, normalmente, as empresas criam as suas pesquisas para poder justamente monitorar, para poder indicar se a empresa está transmitindo a sua imagem, né, que gere, cause satisfação ou insatisfação. Alguma dúvida sobre a revisão da aula passada? Porque não falaremos mais sobre isso e isso aí é tema de pelo menos 50% da avaliação que vocês vão fazer. Então, essa é a hora de perguntar. Ô, professor, Pois não, Larissa. preciso fazer uma pergunta. Aula passada, semana passada, eu não consegui entrar na aula. Teve aula normal? Sim, teve sim. Está postado lá no portal. Sim, no portal eu vi. É porque, assim, aula ao vivo mesmo, semana passada eu tentei entrar e eu não consegui. Tanto que eu fiquei até umas 7 e pouco tentando entrar na aula e não consegui. Então, Larissa, quando é assim, tenta entrar em contato com um colega, de repente esse colega está na sala, eu posso te mandar o link, ou ele pode, entendeu? Eu entendi, mas é porque, assim, essa sala que eu tô, eu não conheço ninguém, entendeu? Entendi. Eu sou do 5º semestre, então eu fiquei meio perdida sexta-feira passada, mas eu vi sim que o senhor colocou a aula gravada no portal. Eu só achei estranho porque eu não tava conseguindo entrar. Ah, mas graças a Deus que hoje conseguiu, né? Não, hoje deu certo. Então, o que eu te peço é entra lá na aula ao vivo da semana passada e assiste. Não, tudo bem, eu vou assistir. Tá bom. Obrigada. Nada, disponha. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre a unidade 1? Que nós já vamos passar para a unidade 2 agora. Tudo tranquilo, espero que todo mundo na avaliação tire a nota máxima. Todos vocês entregaram a atividade ou não? Professor, Eu teve enviei, atividade passada? eu enviei ontem. Sim, professor. Eu só estou avisando porque depois eu vou conferir os alunos que não entregaram, né? Eu vou dar um prazo até segunda-feira, porque senão a gente vai ter que rever aqueles 500 pontos que está no portal, tá, pessoal? Então avisem lá. Quem não entregar, a gente vai rever aqueles 500 pontos lá, tá? Ô, professor, você pode estar me passando a atividade? Não entendi, Larissa, pode repetir?
O senhor pode estar me passando a atividade para eu poder estar te encaminhando até segunda-feira? Está lá na aula gravada, Larissa. Tá bom. Tá? Então, até segunda-feira eu vou receber. Legal? Larissa? Então, tá bom. Vamos para o próximo tópico. Então, a unidade 2, ela vai falar sobre plano de recrutamento e seleção. Então, vamos relembrar o que eu falei há pouco, de que a partir, né, da missão, aí nós entramos no campo da visão, né, quer dizer, o planejamento organizacional. É a pirâmide dividida em 3 níveis. Então, lá no nível estratégico, os diretores avaliam, né, o movimento do mercado externo, né, buscando oportunidades e tentando evitar, né, com que as ameaças elas interfiram na produtividade da empresa. A partir desse momento se criam as diretrizes, né, as diretrizes para que o nível abaixo, chamado nível tático, os gestores consigam planejar, né, ações para que aquelas diretrizes realmente sejam alcançadas. Então, eles criam os planos de ação, o planejamento das ações no âmbito operacional, né? E aí os supervisores, coordenadores, chefes encarregados que estão ali no nível operacional, eles façam acontecer para que o nível tático consiga atingir seus objetivos. Então, nós estamos falando aqui no nível intermediário, nível tático. O gestor de RH, ele vai criar o seu planejamento específico da área de RH para os subsistemas, chamado recrutamento e seleção, tá? Então, o planejamento de recrutamento e seleção, ele é um subproduto, ele é uma decorrência daquele plano estratégico do gestor para a área de recursos humanos. Porém, nós sabemos que não somente recrutamento, mas também seleção, elas dependem, esses subsistemas dependem da ação do gestor, porque não há recrutamento se o gestor do departamento não criar a vaga, ou se não necessitar de uma substituição, ou se alguém foi transferido para um outro departamento, ou outra filial, e ali criou-se uma vaga de emprego, enfim. O RH não consegue recrutar sem antes ter essa necessidade do gestor por alguém, né, que ocupe algum cargo. Tá? Então, a gente vai se concentrar um pouco mais essa noite em recrutamento e vamos deixar a seleção para a semana que vem. Tá? Então, vamos iniciar aqui. Então, eu disse para vocês já, né, que é tema da avaliação de vocês, sobre a importância da descrição e especificação dos cargos. Então, a descrição de cargos, ela é o pontapé inicial para qualquer um desses subsistemas que vocês estão vendo aí. Seja para recrutamento, seleção, departamento pessoal, avaliação de desempenho e os demais, tá? Então, o que o recrutamento vai utilizar como fonte de comparação para os currículos que chegarem na empresa é a descrição de cargos, tá? Então, para nós entendermos, né, sobre recrutamento, o recrutamento ele precisa cumprir 4 etapas, tá? Perdão, 4 etapas, isso mesmo. Primeira etapa, análise da descrição da vaga. Então, o recrutador, quando ele recebe uma requisição por parte do gestor do departamento, ele precisa analisar
as características daquela vaga, porque é um documento que o gestor preenche, com o nome do cargo, com as especificações do cargo, com o código do cargo, e aí o RH vai avaliar e vai analisar se aquele cargo realmente ele tem aquelas características que são fáceis de um público interno ou externo reconhecer e querer participar do projeto, do processo. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, escolher o melhor meio de divulgação daquela vaga. Né? Quer dizer, onde eu vou encontrar candidatos para ocupar essa vaga? Né? Quais são os meios de comunicação que eu vou utilizar? Quais serão as fontes de consulta dessa divulgação? Tá? Me preocupar que quanto menor o tempo, né, na obtenção desses currículos, mais barato fica a atividade. Porque vocês de administração e de gestão da qualidade, vocês precisam entender, né, que existe uma relação muito estreita em qualquer organização, em qualquer negócio, que é a análise de custo versus benefício. Né? Então, o que significa custo versus benefício? Né? É uma análise que vocês vão fazer e ter de fazer em todas as decisões que vocês tomarem. Né? Então, qualquer mudança que seja feita em qualquer operação, qualquer atividade, precisa ser analisado. Quanto vai custar isso para a empresa? E qual vai ser o benefício concreto que essa mudança pode trazer para a empresa? Né? Não simplesmente falar, vamos trocar isso porque eu acho que vai acontecer isso. Se Deus quiser, vai dar certo. Isso não existe. E vocês não estão aprendendo um curso superior para acreditar nisso. Tá? Vocês estão aprendendo técnicas, metodologias para dirigir os trabalhos que vocês vão realizar no campo da administração de forma concreta. E vocês vão ter que justificar isso. Os diretores, os gestores, eles vão querer saber. Tá, eu vou ter que gastar quanto? É R$100? É R$100. Quando é que esse dinheiro vai voltar para o meu bolso? Que isso é taxa de retorno de investimento. Ninguém tira dinheiro do bolso sem ter certeza se esse dinheiro vai voltar ou não. Tá? Então, qual meio que eu vou escolher para divulgar isso? Quais as fontes existem no mercado para que eu, recrutador, consiga atingir esse público que talvez responda por essa vaga de emprego? Terceiro ponto. Feito isso e recebidos currículos pelos meios de comunicação que foram escolhidos, eu preciso escolher, eu preciso triar esses currículos. Tá? Então, a comparação, né? Eu recebi lá um pacote com 100 currículos. Então, eu preciso pegar um por um e avaliar. Agora, como é que eu avalio isso? Como é que eu comparo? Eu comparo com o quê? Para saber se aquele currículo está dentro dos requisitos dessa vaga. Eu vou comparar com a descrição de cargos que eu tenho, que é o meu documento, o documento da empresa. Então, o currículo precisa se adaptar à descrição, e não a descrição se adaptar ao currículo. Tá? E terminado isso, o recrutador vai separar desses 100 currículos, ele vai separar lá 3, 4, 5, que estejam mais adequados, vai colocar esses 5 currículos em graus de importância, qual é o mais próximo do que eu preciso. Então, eu vou ter lá o número 1, esse é o mais importante, 2, né, não tão importante, mas ele ele carrega ali dentro algumas informações que são muito próximas. Enfim, ele vai criar um ranking. E isso chama lista de candidatos. Tá? Então, existe aí um protocolo, né, uma catalogação desses currículos
para que esses currículos eles sejam encaminhados para a próxima fase, que é a fase da seleção. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Para mim está tudo bem, professor. Obrigado, Sheila. Mais alguém? Ô, seu Natalício. Tá bom, seu Natalício? Ok, professor. Obrigado, Regiane. Ô, professor, tô bem, e você? Graças a Deus, bem. Não tinha te visto aqui, chegou meio de mansinho. Entendeu essa primeira parte, Natalício? Sim, professor, entendi sim. Então tá bom. Os demais que não estão falando, eu acredito que esteja tudo em ordem, tá? Mas vamos em frente. Estou achando a sala hoje menos participativa. Mas vamos comentar um por um, tá? Então, a descrição da vaga, né? Então, esse profissional, né, que, vamos dizer assim, indiretamente, ele construiu a descrição de cargos com o gestor lá atrás, quando esse gestor ele fez o seu planejamento, a sua modelagem de trabalho, ele criou lá as informações necessárias para que a descrição de cargos fosse montada. É o que vocês conhecem como perfil da vaga. Então, o perfil da vaga nada mais é do que a descrição bem detalhada de quais atividades aquele cargo vai executar, né? E quais as principais especificações que esse cargo precisa ter, para que alguém venha e participe do processo. Então, esse documento ele precisa ser atualizado constantemente. Então, a área de RH deve orientar esses gestores para que eles, de fato e de direito, eles façam atualização periódica, caso, um exemplo, chegou uma nova tecnologia, e a empresa precisa utilizar. Tem gente capacitada para isso? Tem. Então, é necessário que se introduza, que se atualize essa descrição de cargos. Chegou não somente tecnologias, mas métodos para se fazer aquilo. Vamos fazer de outra forma. Então, precisamos atualizar a descrição. Por quê? Porque eu vou pedir isso para o mercado. Eu preciso de alguém que conheça o sistema, eu preciso de alguém que saiba fazer de acordo com essa metodologia. E se eu não tiver isso atualizado, eu vou recrutar candidatos que não me servem, que não estejam adequados à descrição, entendeu? Então, a análise da descrição da vaga, a descrição de cargos, ela é o ponto de partida para que eu consiga bons candidatos realmente que estejam aderentes a essa perspectiva de vaga de emprego. Então, esse é o primeiro passo. A descrição atualizada, eu vou para o campo da divulgação. Então, reforçando o que eu disse, é escolher o canal de comunicação que eu vou utilizar para poder recrutar candidatos. E só um parênteses, quando nós falamos de recrutar candidatos, não significa que eu estou recrutando pessoas, eu estou recrutando currículos, fecha parênteses, tá? Por que isso? Porque depois da triagem que a gente vai ligar para a pessoa, vai saber se está disponível no mercado, marcar uma entrevista, e aí inicia-se o processo seguinte, que é o da seleção. Então, aqui nós temos aí uma série de canais de comunicação, seja ele por indicação, seja pelas redes sociais, seja pelos sites, os sites especializados que a gente já conhece, LinkedIn, os demais sites que nós vamos lá
eu, como empresa, vou lá fazer uma captação, né, de candidatos que já tiveram seu currículo cadastrado, ou eu, como pessoa física que estou procurando uma vaga de emprego, vou lá, cadastro o meu currículo, né, e também fico lá observando as oportunidades. Nós temos aí consultorias, né, dependendo da característica da vaga, dependendo da importância dessa mão de obra para a minha empresa, então eu lanço mão de alguns outros meios de comunicação que são mais, vamos dizer assim, próprios para poder buscar esses profissionais. Intercâmbios, muitas vezes o próprio profissional de recursos humanos, ele faz um intercâmbio com outros profissionais também de RH e trocam aí currículos, dependendo do ramo de atividade. Enfim, né, convênios com escolas e universidades, principalmente quando a empresa está procurando estagiários, está procurando realizar um projeto trainee, né? Então, eu vou captar onde? Eu vou captar lá na fonte, né? Que são os estudantes. Né? Vocês fazem parte dessa perspectiva, né, de convênios e escolas e, né, vocês em particular de universidades. Né? Então, algumas vezes vocês vêm lá no quadro de aviso da instituição, antes da pandemia, obviamente, vagas de estágio, vagas de aprendizes, enfim, né? O canal Conecta é um elemento também, né, que traz essa situação de sites especializados, convênios, enfim. E nós temos as agências de emprego, né, que são agências, né, tradicionais que trabalham justamente nisso, né, captação e atração de candidatos, currículos para as empresas. Essa é uma análise que eu gostaria de fazer com vocês, né, principalmente com relação a recrutamento. Por quê? Porque essa análise aqui o administrador tem que fazer desde que acorda até quando dorme, quando trabalha numa empresa. Né? Fazer uma análise das suas ações, né, em relação ao ambiente interno e ambiente externo. Ambiente interno, quantos empregados eu tenho na minha empresa, né, o chamado headcount, né, suficiente para atender, aí eu olho para o outro lado, né, e vejo lá o ambiente externo, capacidade de consumo. Então, precisa ser feita uma análise. Qual é a quantidade de pessoas que eu preciso ter para poder atender o mercado externo? Então, eu preciso planejar isso. Eu preciso de X pessoas. Por quê? Porque a minha capacidade de produção é para produzir ou prestar serviço para X clientes. Mas eu tenho esses X clientes, então eu vou lá fora e verifico nas minhas vendas para quantos clientes eu vendi e fazer essa análise. Capacidade de produção em relação à capacidade de consumo. Porém, quando eu falo de recrutamento, eu tenho que analisar o seguinte: esta vaga de emprego que eu tenho nas mãos, eu vou ter mão de obra suficiente para buscar, né, participar desse processo? Sim ou não? Tá? Então, eu preciso responder isso. Então, eu vou analisar se a minha capacidade de produção ou a minha oferta irá ter a procura desejável lá no ambiente externo. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Né? Se eu tenho uma vaga de emprego e tenho facilidades de poder atingir o público que eu preciso, tá? Então eu tenho um ponto de equilíbrio aí chamado, né, na relação entre capacidade de produção e capacidade de consumo. Agora, se essa capacidade de produção é menor, tá? Então a minha vaga de emprego, tá, ela tem uma característica de dificuldade de encontrar no mercado
profissionais que se encaixem. E aí é um problema, né? Porque o gestor da área, ele vai querer o candidato o mais rápido possível, né? Ele é o requisitante da vaga. Então, a área de recursos humanos, o subsistema de recrutamento, precisa ser ágil o suficiente, ter conhecimento dos canais de comunicação existentes para avaliar o custo versus benefício, né? Que é o tempo de captação dessa mão de obra. Então, quando eu tenho, né, uma vaga de emprego difícil, eu preciso rever a descrição de cargos, eu preciso tomar uma decisão, né? Então, eu tenho uma situação em que eu não consigo encontrar no mercado, eu preciso tomar uma decisão. Essa decisão tem que ser colegiada com o gestor. E pode ser o contrário, né? Eu ter, né, uma vaga e muita gente, né? Eu vou ter lá milhares de pessoas procurando por aquela vaga, né? Já que a gente tem praticamente 13 milhões de desempregados, tem muita vaga de emprego que chove currículos, inclusive fora das especificações, né? Então, isso aí também é uma responsabilidade do recrutador, em conjunto com a gestão da empresa, tá? Então, o que se espera é justamente esse ponto de equilíbrio, tá? Próximo passo, falamos lá da descrição da vaga, falamos sobre a divulgação, e aí, né, tendo sido feito a escolha de forma coerente, uma escolha de forma a analisar custo-benefício, o que o recrutador vai fazer? Ele vai triar os currículos, ele vai comparar o currículo com a descrição da vaga. E serve, não serve, está dentro do especificado, não está, enfim, e separar apenas aqueles currículos que estão adequados às necessidades do gestor, tá? E lembrando, né, em graus de importância, do mais importante para o menos importante, tá? É necessário que se faça isso, mesmo porque a seleção, quando entrar, ela vai precisar saber para quem ela precisa dar uma atenção um pouco maior, no caso de uma entrevista, no caso de aplicação de algum teste, enfim, isso é natural de acontecer. Claro que todos estão no mesmo barco, todos têm igualdade, só que o recrutamento já traz uma informação inicial, né, de importância daquele currículo. Então, teoricamente, ele já sai na frente, né, caso o recrutador coloque essa observação, tá? Então, triar currículos nada mais é do que comparar os currículos recebidos com a descrição da vaga. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de critérios que são utilizados para a elaboração da descrição de cargos. Tá? Então, o gestor vai escolher dentre esses fatores que estão à esquerda da planilha, né? E, obviamente, o que está à direita, né? O que ela significa. Então, escolhe-se esses fatores, mas isso é uma obrigação da área de recursos humanos, que possui o conhecimento de orientar os gestores na elaboração do documento mais importante quando se fala em pessoas, que é esse aqui. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de descrição de cargos, tá? Então, algumas informações, essa descrição pode ser mais ampla, pode ser um pouquinho mais curta, dependendo do tipo de cargo, mas, assim, em tese, né,
na média, ele segue essa mesma padronagem de descrição. Vocês veem aqui que o objetivo do cargo, o que é feito, como é feito, por que é feito e quando é feito. Então, tudo isso aqui tem que ser preenchido pelo gestor, né? Quando ele for criar um cargo ou quando ele for atualizar esse cargo, tá? E aqui o final, né? Não coube numa só. Então eu trouxe mais um pedacinho aí para vocês verificarem. Deixa eu só voltar aqui que eu esqueci de explicar uma coisa. Então aqui vocês têm na letra A descrição de cargos, né? Então a relação das atividades que vão ser realizadas, tá? Aqui na letra B, né, que está praticamente no pouquinho menos do centro desse formulário, é onde se escolhe, né, os fatores. Vocês veem aí o número 1, está escrito instrução. Eu vou voltar um slide, olha lá em cima, ó, instrução. Então é daqui, né, que vai ser o conteúdo, né, a partir daqui, ó, especificação do cargo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Sim ou não? Sim. Pois não. Professor, Quem falou sim? Eu, Larissa. Então fala, Larissa, qual é a dúvida? Eu falei que eu não tava com dúvida. Ah, eu entendi. Como eu falei assim, alguém tem dúvida? Né, você respondeu sim. Ah, tá. Eu entendi outra coisa. É que você falou sim, é porque para mim você tinha dúvida, por isso que eu perguntei. Mas está tranquilo, Larissa? Tá tranquilo. Show de bola. Quem mais que queria falar? eu, professor. Quem? Nayara, Pois não, Nayara. na análise do ambiente externo, capacidade de consumo. Aí essa capacidade de consumo é da produção, da matéria que está saindo ali, que tipo, quem for preencher a vaga vai fazer, tipo, a atividade que vai fazer essa capacidade de consumo? Não, Não não, entendi essa parte. não, Nayara. Eu vou voltar lá no slide, tá? Só um instantinho. Aqui, né? Isso. Então, a parte à esquerda não está escrito ambiente interno? Ambiente externo. Está em Não? vermelhinho. Está em vermelhinho aí. Ah, tá. Embaixo não está escrito capacidade de produção? Sim. Então, isso chamado capacidade de produção, são quantos funcionários a empresa possui, Ah, tá. tá? Do outro lado, ambiente externo, correto? Uhum. Quantos clientes estão comprando o meu produto? Tudo bem? Ah, tá. Entendi. Tudo bem, professor. Agora, não, que eu não parei ainda. Já está se despedindo por quê? Professora, eu não estou visualizando essa lâmina, não estou conseguindo, estou na parte de descrição de cargos. Será que minha tela travou? Não sei, pode ser, Shirley. Se você puder desconectar e voltar. Tá bom, eu não tô achando isso que o senhor está explicando. Ah, tá. Tá, vou sair. Tá bom. Não era só um instantinho, que aí a gente já explica uma vez só, tá bom? Tá bom. Mas não sai daí, menino. Hoje meu microfone tá funcionando. Oi, quem fala, Sara? Pois não, Sara? O meu tá travado na primeira tela. Eu vou pedir para você desconectar e voltar, Tá bom. por favor. Eu também estava travado direto. Fiz isso, professor, ainda tá ficando meio que atrasado.
Me faz o favor, então, Alisson. Desconecta e volta, por favor. Às vezes é um problema de sinal. Vamos ver se agora está tudo em ordem. Agora o meu apareceu. Apareceu? O meu também. Cadê a Shirley? A Shirley já voltou? Tô aqui. O senhor tá na tela de recrutamento, é isso? Eu estou na tela de análise. É, em cima tá escrito recrutamento. Isso Aí, mesmo. tá certo. Agora tá certo. E tem a O gangorra. meu também. Isso, a gangorrinha. Obrigada. Então, nada, disponha. Então, vamos à explicação novamente. Então, Nayara, aqui do lado esquerdo nós temos a capacidade de produção que representa a quantidade de trabalhadores, correto? Correto. E no lado direito nós temos o ambiente externo, né? Capacidade que as pessoas têm de consumir, ou seja, quantos clientes estão comprando da minha empresa. Até aí tudo bem? Sim. Agora vamos falar de recrutamento. Você é de ADM, Nayara? Sim. Então, que semestre? Quarto. Então, você já deve ter visto a respeito de análise micro e macroambiental, microeconomia, alguma coisa nesse sentido. Microeconomia a gente está vendo agora. Análise SWOT, Sim, análise SWOT, sim. então, tem tudo a ver com isso. Agora, vamos para o recrutamento. Capacidade de produção, Naera, é número de vagas que eu tenho aberto para preencher. Capacidade de produção não significa quantidade de pessoas? Então, no recrutamento é a quantidade de vagas que eu tenho na empresa, que não foi preenchida ainda. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para o lado direito. Capacidade de consumo. Quantos candidatos existem lá fora que podem participar desse processo? Entendeu? Entendi. Então é isso. Quando eu tenho uma vaga difícil e pouca gente, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso. Tá certo. Entendi, professor. Entendeu? Obrigada. Nada. Então vamos lá, pessoal. Vamos retornar ao ponto em que paramos. Eu vou bem devagar para que nenhuma tela de vocês trave, tá bom? Ah, passei. Deixa eu ver se é isso. Ah, não falamos. Ah, agora. Então, depois de ter feito, né, a análise da descrição da vaga, ter escolhido o melhor meio de comunicação para divulgar essa vaga, né, e feito a triagem dos currículos, né, então eu vou relembrar vocês. Né, eu recebi lá 100 currículos e separei 5. Os 5 mais importantes. Nos 95 vão ficar lá num canto. Então, da escolha desses 5, eu vou colocar lá quem é o número 1, quem é o número 2, mas não por ordem de chegada, mas por ordem de importância. Qual que está mais adaptado à minha descrição de vaga, tá? Então, isto chama lista de candidatos. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma Tudo dúvida? bem. Quem respondeu, por favor? Reginaldo, Ô, Reginaldo, boa noite. boa noite. Tá tranquilo, então, de entender, Reginaldo? Tá tranquilo. Ah, então legal. Então, pessoal, como agora é 20 horas e quase 10 minutos, vamos dar aquela paradinha de 10, 15 minutinhos para a gente tomar uma água, né? A Amanda comer um pedaço de pizza, que ela adora pizza de sexta-feira. Pode ser o Natalício também tomar um cappuccino, né, Natalício? Pode falar, Amanda, que você está comendo pizza, não tem problema não. Não, professor, hoje não.
Não tenho essas condições de comprar pizza toda sexta, não. Então tá bom, 20 e 25 a gente volta e vamos até o final dos slides, tá bom? Tá bom. É já então.
Vamos lá, pessoal, vamos retornar? Vamos passar adiante na explicação aqui. Até a lista de candidatos são os 4 elementos fundamentais do recrutamento. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores, né? Como que a área de recursos humanos, em conjunto com a gestão, eles analisam, né, a performance no recrutamento. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, que lá no livro do Alva não consta, mas eu acho que é interessante para vocês saberem, né? Já que eu disse que o administrador, seja administrador geral ou da qualidade, ele precisa, né, até por princípio da sua profissão, entender que não se administra se não houver controle. E se não tiver indicador, eu não consigo controlar nada, né? Então, o headcount, traduzindo, é contagem de cabeças, e aí embaixo tem a informação importante para vocês, né? Quantidade de trabalhadores em relação à necessidade da empresa. Foi o que eu falei há pouco a respeito de capacidade de produção. Quantos funcionários existem na hierarquia da empresa, né? E quantos clientes e, enfim, né, o público-alvo externo, quantos que eu tenho que fazer essa análise de quantidade de pessoas internas com a capacidade do mercado de consumir meu produto ou serviço, né? Então, esse é um indicador. Segundo indicador é o custo, né, com o pessoal, né, o personal cost. Então, normalmente o RH que tem essas informações, né, da quantidade de salários, mais os adicionais, com os encargos, quer dizer, quanto é que custa a mão de obra. E vocês, né, administradores, precisam realmente entender que a administração dessa despesa, chamada despesa operacional fixa, ela é uma das mais altas, né, quando a gente fala de organização, quando a gente fala de empresa. Pagar funcionários realmente é algo muito caro para uma empresa, tá? E mesmo porque, a partir do momento que ele entra na empresa, ele começa a adquirir direitos. Cada mês de trabalho é 13º que ele vai acumulando, cada mês de trabalho é um 12avos de férias que ele vai acumulando. Então, todas essas chamadas provisões, né, elas precisam estar inseridas dentro da análise financeira da empresa. Então, o custo com o pessoal é um dos maiores custos existentes, né, para uma empresa administrar. Custo da contratação, vejam que o primeiro elemento aqui, né, que eu coloquei é tempo para contratar. Então, qualquer atividade que se realize numa empresa, não importa, né, qual atividade, ela é analisada em relação a custo, né, custo versus benefício. Tempo de execução da atividade, quanto que isso custa para uma empresa, né? Então, nós temos aí um chamado custo da contratação. Aí nós podemos elaborar aí gráficos no próprio Excel, a gente já consegue fazer aí um controle, uma análise mês a mês de qual foi o valor que a empresa teve que gastar numa contratação, tá? Outro indicador é tempo de fechamento das vagas. Então, desde que o gestor entregou a requisição de pessoal lá no RH e até o momento em que esse candidato, né, ele está apto a iniciar suas atividades, esse tempo também é calculado para se chegar a um custo, né, chamado tempo de fechamento das vagas. Então, só para vocês entenderem que não é, nem na área de RH, não é uma área que as coisas são feitas assim ao acaso, quando quer, quando bem entende. Não, administrar uma empresa significa administrar números, tá? Então, todos esses indicadores, os chamados KPIs, esses são elementos de controle e monitoramento da performance de qualquer organização.
Tá? Também temos aí uma forma de poder também controlar essa taxa por meio de gráficos. Quanto tempo a vaga ficou em aberto também, chama-se taxa de vacância. Então, nós temos aí gráficos, que é um dos mais conhecidos, chamado turnover, ou índice de rotatividade de pessoal. Então, isso é importante que vocês saibam que tem fórmula. Então, ali, ó, total de desligamentos dividido pelo total de funcionários no mesmo período, vezes 100. E por que vezes 100? Para que você obtenha um índice percentual sobre esse cálculo, tá? Que também pode ser acompanhado por gráficos. Em janeiro teve 20% de turnover, fevereiro 30%, março 40%. Então, buscar elementos aqui, por exemplo, no mês de fevereiro, no mês de março, para saber por que houve aumento de saídas de funcionários, e tomar as devidas precauções com relação a isso. Com relação aos indicadores, ficou alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Professor, Pois não. o senhor fala demais, tá? Não quanto aos indicadores, mas na parte do custo-benefício. Você tinha falado antes do retorno, né? Do custo da contratação, ele teria que ter o retorno para o dono da empresa, né? Para o empresário ali. Aí, esse retorno, ele é na mão de obra do funcionário ou, tipo, vai descontando de alguma forma do salário? Qual que é esse retorno? Especificamente assim. Você é de ADM? Sou. Que semestre que é? O quarto semestre, professor, Nayara. Não, desculpa, é que a gente vai falando e acaba esquecendo quem fala, tá? Me desculpa. Não tá aparecendo meu nome, não? Oi? Meu nome não tá aparecendo? Não, está sim, é que eu não lembro que foi você que falou que era de ADM, entendeu? Entendi. Mas vamos lá. Vamos pensar no seguinte. Nesses 3 semestres e agora 4º semestre, você deve ter aprendido sobre administração de uma empresa, correto? Tô aprendendo direito empresarial agora. Não, direito empresarial não, mas lembra dos 3 semestres que você já estudou? Parcial, né? Parcialmente. Aos poucos a gente vai aprendendo. Vocês não estão aprendendo a se tornarem administradores? Sim, aprendendo. Não, vocês também estão aprendendo que qualquer decisão que vocês tomem gera custo. Certo? Quando nós falamos em recrutamento, nós temos que dizer que o candidato, o currículo que chegar na empresa, ele tem que ter as características do cargo, porque senão é prejuízo para a empresa, é tempo que se leva. Entendeu? Então, quanto mais rápido for a captação de currículo, mais barato se torna para a empresa. Entendeu, Nayara? Não. Quanto mais qualificado o funcionário, mais barato se torna para a empresa? Não, quanto mais rápido for a captação, nós estamos falando de recrutamento, né? Ah, tá. Sim. Recrutamento, ele só vai captar currículo. Uhum. Nós não estamos falando de pessoas ainda, nós vamos falar de pessoas a semana que vem. Quanto mais qualificado for o currículo, mais rápido eu vou ter uma seleção com eficácia, entendeu? Sim. Então, é nisso que eu estou falando de retorno do investimento, porque perde-se menos tempo, para se captar currículo, entendeu?
Uhum. Então, na sua vida acadêmica como aluna de administração, você, em todas as disciplinas, né, você precisa entender que qualquer decisão que você venha a tomar vai gerar um custo para a empresa, e esse custo ele precisa ser mais baixo possível, Uhum. entendeu? Entendi. Ok. Mas, obrigado, Nela, pela participação. Mais alguém tem dúvida, pessoal? Então, vamos em frente. Tipos de recrutamento que nós conhecemos, né? Recrutamento interno, né? Então, o recrutamento interno leva em consideração os funcionários que trabalham na empresa. Por quê? Porque isso pode gerar uma motivação para os funcionários, né? Uma certa valorização, né? Porque a empresa está lembrando dele ou dela. Então, se torna muito mais rápido, inclusive, né? Nós vamos ver aqui, né? Divulgação mais rápida e econômica, porque eu estou usando o ambiente interno, tá? Então, conhecimento, as pessoas internamente já conhecem as competências necessárias, já conhecem a empresa, né? Então, o recrutamento se torna um pouco mais rápido. Como eu disse, né, gera motivação nas pessoas, então gera essa chamada relação positiva. E a pessoa já está adaptada à cultura da empresa, já conhece a missão, visão e valores, então não vou precisar explicar novamente, ou melhor, explicar para a pessoa que existe uma cultura, que a missão é essa, que a visão é aquela, enfim, né? E reduz o turnover, porque as pessoas mais valorizadas não vão querer sair da empresa, né? Elas vão querer permanecer. Então, isso reduz bastante a rotatividade de pessoas. Desvantagens, né? Pode haver aí um conflito de interesse entre trabalhadores, né? O ciúmes pode surgir, né? Por um estar sendo convidado ou ter mais condições de participar do que o outro. A gente sabe que no ambiente de trabalho, pessoas diferentes, pode existir essas vaidades, esses ciúmes, né? Pessoas que estavam esperando uma oportunidade e não recebem essa oportunidade internamente, isso gera desmotivação e, consequentemente, pode haver aí um desligamento por falta de interesse em permanecer na empresa, né? E a própria desvalorização. A gente sabe que, normalmente, quando existe esse, entre aspas, ciúmes, a tendência das pessoas não valorizarem, não respeitarem a capacidade de cada um, né? O segundo tipo de recrutamento é o recrutamento externo, né? Então, se a empresa acredita que quer ter gente nova, que internamente ela não possua pessoas com competência para participar do processo, vamos buscar lá fora, né, por meio de sites, portais, redes sociais, indicações, né, uma forma de garantir, né, os benefícios, ó, novas competências. Então, pessoas que vêm com ideias novas, com experiências que possam melhorar os processos internos, é sempre importante. O custo menor que o desenvolvimento interno, muitas vezes a pessoa que vem de fora já vem com treinamento sobre aquele ofício, então o recrutamento interno, eu vou ter que preparar esse funcionário para uma nova posição na empresa, então eu vou gastar mais com treinamento, sendo que quem vem de fora pode já trazer esses elementos, essas experiências, e eu não precisar gastar com treinamento. Trazendo pessoas, né, novas do mercado externo, eu posso aproveitar essas experiências trazidas do lado de fora para poder melhorar os processos internos, né? Enfim, e a gente vai tendo aí um relacionamento com pessoas que vêm de fora,
né? Então, isso só enriquece a inteligência, as novas práticas. Eu passo a conhecer outras situações. Exemplo, às vezes eu estou com um projeto, aquela pessoa que veio de fora já participou de um mesmo projeto, então ele pode agregar valor ao conhecimento das pessoas que já existem lá. Enfim, esses são os benefícios de se contratar de fora. Desvantagens, né? O custo financeiro para a contratação de pessoas do lado de fora é maior do que a economia que se tem, né, na captação de mão de obra interna. Tá? Então, estou falando de custo financeiro. Tá? Então, eu vou gastar tempo na divulgação, eu posso até gastar com agência de emprego, né, sendo que o recrutamento interno ele tem a característica de não ter essa necessidade de gasto. Tá? Desvantagem, né? A pessoa que vem de fora, com outras experiências, com outra bagagem, ter trabalhado numa outra empresa, pode, né, conhecendo a empresa nova, né, rejeitar a cultura, acreditar que aquela cultura não é adequada para ele e gerar uma certa desmotivação, tá? Período de ajustamento, então, muitas vezes, quem está dentro já conhece a cultura, quem está fora precisa se adaptar, então, um tempo maior para quem vem de fora gera realmente um custo maior para a companhia, para a empresa. Terceiro tipo de recrutamento é o misto, né? Então, muitas vezes, eu preciso, dependendo da dificuldade que eu tenha em captar currículos, eu posso utilizar não somente a comunicação interna, como também posso usar a comunicação externa, fazer aí uma combinação para justamente não se perder tempo caso essa vaga de emprego ela esteja assim gerando muita dificuldade lá fora, tá? Nós temos outro que é o online, né? Então, as empresas e pessoas, elas podem ir lá no LinkedIn, né? Podem, por exemplo, divulgar suas vagas no Facebook, quer dizer, dentro de uma perspectiva atual de tecnologia, de afastamento e distanciamento social, né? A tecnologia já vem sendo utilizada há muitos anos, né? Eu diria décadas, para se captar mão de obra, né? Então, o recrutamento online, as empresas podem, inclusive, né, vocês devem conhecer, empresas que têm lá no site o chamado Trabalhe Conosco. Você entra lá, cadastra o seu currículo, né, e dependendo da necessidade de empresas, né, da empresa, logicamente, então ela vai fazer a captação no próprio site, né, para evitar, de fato, que exista demora nesse processo. O online empresa, né, o recrutamento online empresa é quando a empresa, né, ela busca, né, dentro do seu portal divulgar e também busca fora, né, ampliar o alcance na captação desse currículo também, porque as empresas também, o recrutador ele busca, né, nas redes sociais, como eu disse, LinkedIn, procura justamente através de filtros, né, candidatos que se cadastram ou, né, a empresa coloca lá uma vaga e o candidato ele vai lá e participa do processo, ele se candidata através desse link que a empresa disponibiliza. E o próprio recrutamento online específico para candidatos, né? Então, se eu estou desempregado, então eu vou buscar nos diversos meios, né, os diversos meios de busca, né, oportunidades em que eu possa me encaixar e também conseguir uma oportunidade de empregos, tá? Então, pessoal, a parte de recrutamento, tá, que envolve a gestão de pessoas, ela tem uma característica singular,
né, enquanto área de recursos humanos, porque o gestor ele participa de todos os processos, né? Então, o gestor ele tem a responsabilidade de acionar a área de recursos humanos para que ela realmente consiga, né, executar as suas atividades de captação de currículos de forma quanto mais assertiva for, né, menos custo e mais benefício. Então, quando se fala em recrutamento, temos que analisar tempo e custo. Então, quanto menor o tempo na captação, menor vai ser o custo para essa empresa. Tá? Então, o recrutamento, para vocês, né, saberem, né, de que forma que o administrador ele tem a competência, aliada à competência dessa área de recursos humanos, justamente para poder fazer essas atrações e captações de currículos. Então, dentro do chá que vocês conhecem, que é conhecimentos, habilidades e atitudes, né, o recrutamento ele está inserido, né, na letra C do conhecimento. Por que só conhecimento? Porque eu vou ter acesso apenas a currículos, né? Eu não vou ter acesso às pessoas, eu não vou conversar com as pessoas, eu não vou testar as pessoas, eu não vou entrevistar as pessoas, eu estou analisando, por enquanto, papel, documento, né, digital que seja, tá? Para justamente ter essa facilidade. Pois não, Shirley? Professor, tem uma dúvida. Pois não. Esses currículos, eles são analisados manualmente ou tem algum tipo de tecnologia que faz tipo de um filtro? Porque, como o senhor falou, para uma vaga existem muitas pessoas. Sim, São muitos currículos para serem analisados. sim. Como é que é feito? Nós Nas temos, grandes empresas, né? nós temos duas perspectivas, Shirley. Primeiro, das grandes agências de emprego que trabalham justamente com essa atividade de recrutamento, tá? Certo. Então, é pouquíssimo usado, pouquíssimo, não estou dizendo que está extinto, o documento físico, o papel, tá? Apesar de que você é aqui daqui de São Bernardo, Diadema. então, acredito que em Diadema tem algum lugar que você andando, você ainda tem agências de emprego ali que oferecem ali anúncios, você entra e entrega seu currículo. Mas a grande maioria esmagadora, você cadastra o seu currículo no site, Isso. tá? Esses sites especializados em recrutamento, eles têm filtros, como você mesmo disse, tá? Então, se uma empresa precisa de uma vaga X com característica Y, o que vai fazer esse sistema? Ele vai fazer uma varredura no sistema para saber se encontra, né, alguém com algum currículo que tem aquela característica dos filtros. Certo. Entendeu? Então, eu diria para você que atualmente, né, a maioria esmagadora dos recrutamentos tem sido feito de forma digital e não mais manual. Uhum. Tá? Como também disse a você que você encontra nas ruas aí, aquelas ruas de mais movimentação, você tem ali agências de emprego, né, com vagas ainda de forma manual ali, né? Você vê o papel escrito lá, não é? Sim, E vê ainda. aí você entra, né, entrega lá seu currículo, ou tem agência que nem mais recebe currículo físico, né? Eles te pedem para você cadastrar. Então, todas essas que são cadastradas é feito, como o senhor explicou, com esse filtro. Sim, né? Porque o que se usa é a inteligência da tecnologia, né? Certo. Então, você vai colocar seu nome lá, vamos dar um exemplo. Você vai cadastrar seu endereço, sua idade, estou dando um exemplo, tá? Uhum. A sua instrução, seu grau de instrução, o que você está estudando. Normalmente ali você tem duas ou três opções de departamento ou de cargo, né? Certo.
Aí, por exemplo, cai uma vaga de emprego de uma empresa. Ela precisa de uma pessoa acima de 30 anos, que tenha X anos de experiência naquele cargo, né, que mora na região X. Você percebe que o sistema vai vendo isso no seu currículo? Bateu a região? Opa, bateu. Tem esse tempo de experiência? Tem. Então, se ele se encaixa, esse seu currículo ele vem como um possível candidato. Tá, entendi. Entendeu? Tá bom, professor, muito obrigada. E aí as agências especializadas te ligam, falam, Chile, eu estou com uma vaga de emprego, mas não que, no caso, se você cadastrou, foi feito manualmente. Não, agora não se faz mais, né? Por quê? Porque a gente tem a tecnologia para nos ajudar também nessa situação de tempo e custo. Tá certo. Tá? Tá, muito obrigada. Olha só que interessante. Imagina se um recrutador está ali físico, né, com 100 currículos. Imagina quanto tempo ele levaria para analisar uma vaga. Sim. E o computador, ele faz isso em segundos. Entendeu? Entendi. Por isso que normalmente nos sites tem os campinhos lá certos para você colocar. Aqui é nome completo, aqui endereço, aqui é data de nascimento. Então, quando cai uma vaga lá, o computador ele faz o quê? Ele faz uma análise para ver se bate. E isso é feito em segundos, para você ter uma ideia. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida sobre esse tema? Então, beleza, pessoal. Conteúdo dado. Tá? Próxima semana a gente vai falar de seleção. Um pouquinho mais extenso, mas vamos trabalhar nessa perspectiva, tá bom? E quero agradecer a vocês. Hoje a aula um pouco mais curta. Quero agradecer vocês pela atenção. Eu só achei que vocês participaram um pouco, né? Com exceção de algumas pessoas, tá? Mas espero que tenham entendido, porque próxima semana teremos atividade para fazer, também valendo 500 pontos, tá bom, pessoal? Da minha parte, um abraço, bom final de semana e a gente se vê a semana que vem, tá bom? Boa noite, professor. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.